você acha do número 41? Isso aqui é tipo uma... Isso é retrospectiva? Isso aqui é tipo uma retrospectiva? É mais ou menos isso. Ah, bacana, bacana. Gente, minha assessora tá perguntando, pra onde que vai? É pra Netflix? É, pro YouTube. É YouTube? pro canal pequeno. Não, vai pro YouTube mesmo. É isso. Feliz 2022 para você em todos os cantos do Brasil! 2022. Anos de esperança para aqueles que tiveram o azar de sobreviver a 2021. Aniversário de 10 anos da primeira grande fake news do século, 2022 teve grande parte dos seus meses ligados ao Ano do Tigre. Segundo a tradição chinesa, os nascidos no Ano do Tigre são corajosos e competitivos, e segundo a tradição brasileira, são apenas baby influencers. Cerca de 66% dos brasileiros alegam maior cuidado com a saúde mental, e os outros 34% ainda estão no grupo da família. Nossa equipe reuniu personalidades de diversas áreas para comentar as conquistas e os desastres que fizeram de 2022 um ano para nunca mais esquecer. Se 2022 fosse um filme, qual gênero seria? Acho que uma dramédia, sabe assim? Com muito terror, bem trash. Não, sem romance, mas muito suspense. Em 2022 se iniciou com expectativa dos grandes eventos que nos aguardavam, como as eleições federais, a Copa do Mundo e a farofa da GK. Nós que procuramos incessantemente novos motivos para cancelar subcelebridades, familiares e até a língua portuguesa, começamos o ano sendo obrigados a cancelar aquele que nos é motivo de alegria, festa e herpes. E a Prefeitura do Rio confirmou agora há pouco o cancelamento do Carnaval de Rua da cidade. Ao menos 25 cidades do interior do estado de São Paulo cancelaram o Carnaval de 2022. Cancelamento que impacta não somente aqueles que aproveitam o Carnaval para se assumirem bissexuais, como também os profissionais da saúde. A Covid tem uma transmissibilidade muito alta, né? Então, o cancelamento de um evento desse porte é muito importante para ajudar a achatar a curva. Nós acreditamos que 30% do setor, 30% dos empresários ficaram pelo caminho, não resistiram. Se o setor privado para, o desemprego aumenta. E aí se a pessoa não morre por causa do vírus, ela morre por causa da fome. Aí se você perguntar pra mim, Cadu, como que eu prefiro morrer? Eu falo, acidente de moto. Não precisa acreditar em mim não. Pergunta lá pro pipoqueiro o que ele acha. Pro taxista, pro músico, pro médico que faz um aborto escondido. Ó, eu não sou de baba-ovo do Bolsonaro não. Mas se um dia ele fizer merda, eu faço questão de chegar nele e falar assim, olha, presidente. É qualquer esforço para reduzir a circulação do vírus. Eu acho que a questão econômica é importante, mas diante da gravidade da situação, ela é secundária. Nunca pensei que eu ia dizer isso. Mas, durante a pandemia, eu sentia saudades da época em que a nossa única preocupação no carnaval era a gonorreia. Como em um episódio de Chaves, enquanto os adeptos da economia e saúde discutem, existem aqueles que, independente de suas crenças, sempre serão os maiores sacos de pancada: os pobres. Eu sou autônomo, então o auxílio emergencial foi bem importante para eu poder ficar em casa e passar uns dias lá, preservar a saúde do meu pai. Só que aí começou a ter manifestação anti-vacina e meu pai quis participar e acabou pegando Covid. Pô, mas graças a Deus o Covid não matou ele, né? Diferente da cirrose. Sem folia nas ruas, os brasileiros foram obrigados a passar mais tempo com a família e procurar novos destinos para descanso. Quem não tem um dia de descanso é o meio ambiente.
Breaking News, CNN. Uma pessoa morreu e outras 15 foram atingidas pela queda de parte de um cânion em Capitólio, Minas Gerais. 4 lanchas foram atingidas por rochas que se soltaram de um cânion em Capitólio. E pelo menos 7 pessoas morreram e 3 estão desaparecidas. Um desastre, né? A gente que é médico vê pessoas indo e vindo todos os dias e entende que é o acaso. Porém, nesse evento, a gente sabe que era evitável. Dessas escarpas dos canyons, parece que eles têm um monte de risco assim no meio, Esses riscos, eles são processos de fraturamento. Essas fraturas, elas vão sendo cada vez mais intemperizadas, cada vez mais erodidas, até que chega um ponto que não há sustentação para a contemplação, para sustentar aquele pedação gigante de rocha. Olha, o Brasil, de fato, ele não leva a sério o ecoturismo como deveria ser. Né? Os responsáveis, eles deveriam ter isolado a área, detectado o problema, enfim. A gente sabe, né? As autoridades, elas subdimensionam os impactos ambientais. Que tá falando, olha só isso aqui vai cair, isso aqui vai cair. É óbvio que vai cair. A fim de evitar a polarização que consome nossa sociedade, chamamos um professor de ciências políticas, que se auto-intitula como ponderado e de centro. A questão é a negligência com as vidas, entendeu? Que são diretamente afetadas. Eu não tô falando pra você que se eu fosse deputado federal, eu faria melhor, mas se eu fosse candidato a deputado federal, eu faria melhor. Só pra avisar que você não vai poder fazer campanha, tá bom? Fica tranquilo, deixa comigo, tá? Você tem 41 anos? Não. Cara, se meu pai estivesse aqui, ele ia saber me falar melhor sobre o assunto. O motivo do divórcio dele com a minha mãe foi justamente a pedra. Eu acho que não era mesmo, né? Em um país onde 100 milhões de habitantes não têm acesso à coleta de esgoto, o descaso com a poluição do ar e a água contaminada viram as músicas da Juliette. Ninguém espera por mais, mas também ninguém faz nada para impedir. E ainda no primeiro mês do ano, um dos maiores patriotas da história do Brasil morre em um hospital na terra que ele sempre amou e honrou, os Estados Unidos da América. Morreu ontem, aos 74 anos, o escritor Olavo de Carvalho, considerado guru do bolsonarismo. Segundo Heloísa de Carvalho, filha do escritor que estava rompida com ele, a causa da morte foi a Covid. Olavo de Carvalho era negacionista. Chegou a dizer que o medo do vírus era historinha de terror para acovardar a população. Devido à erudição do linguajar do filósofo, convidamos uma especialista que fosse capaz de interpretá-lo além das palavras. Segundo os estudos de microexpressões nasais, pude perceber que quanto menor o nariz da pessoa, mais problemática ela tende a ser. Ó, vou pegar um exemplo. Voldemort, psicopata. Luciano Huck, herói do Brasil. Agora você diz, ele foi ideólogo da direita. Ah, vai merda, pô, qual é? Ideólogo é a mãe, e direita também. A ideóloga é direita, a mãe e direita é o cu da mãe. O Olavo de Carvalho, ele era um ideólogo de direita? É injusto eu analisar as microexpressões nasais dele, porque eu teria que ter uma referência do cu da mãe dele. Como um dos mais expoentes escritores de seu tempo, Olavo de Carvalho influenciou gerações e reverbera, inclusive, em pensadores e comunicadores da geração Z. Eu sou a favor da liberdade de expressão. Quando eu olho para o Olavo de Carvalho, eu enxergo um avô que usa de ideias neofascistas pelo bem do povo. Se as ideias neofascistas têm intenção boa, tem que poder expressar. Português. Matemática, um retardado mental pode aprender. Um retardado mental pode ser um calculador prodígio. Mas ele não pode ser Shakespeare. Cara, é interessante quando ele fala que um retardado mental pode ser um calculador prodígio, porque é nessa hora que eu tenho certeza que eu não sou um retardado mental. Que eu não sei fazer cálculo. Maquiavel era uma besta quadrada, um coitado. Ele estava sempre do lado do perdedor, ele só se ferrava. Ele não entendia nada de política, absolutamente nada. Terminou a vida vivendo da caridade dos seus inimigos. Falei, vocês querem aprender política com esse cara? É engraçado, né, ver o que ele falou de Maquiavel, na verdade, porque
Não sei se tá falando de Maquiavel ou dele. Os controversos discursos de Olavo de Carvalho atraíam, em considerada proporção, fãs e haters. Enquanto o presidente Jair Bolsonaro lamentou a morte do escritor, outras figuras debocharam do fato por assemelharem Olavo de Carvalho a aqueles adolescentes descolados dos filmes de terror. Negam o perigo até serem mortos por ele. Jesus se entristece muito, sabe? Quando seus filhos ficam brincando com a morte de outro filho. E aí você me pergunta, Jesus zombaria da morte de outra pessoa? Claro que não. Nem de Judas Iscariotes? Por que ele zombaria de Judas? Não foi Judas que traiu Jesus? Não é possível que você tá falando. Que absurdo isso. Como é que você ousa dizer que Jesus e Judas namoravam? Não, nada contra esses homossexualistas, mas não tem nenhuma passagem na Bíblia que comprova. E no mesmo 24 de janeiro, outra morte chocou o país. Porém, dessa vez, não o suficiente para merecer uma nota de pesar do líder do executivo. A polícia prendeu 3 homens pela morte do congolês Moise Kabangabe. Eles aparecem nas imagens que flagraram a sessão de espancamento do jovem num quiosque na Barra da Tijuca. Alisson afirmou em depoimento que as agressões foram para extravasar a raiva que estava sentindo porque, segundo ele, o congolês estava perturbando há alguns dias. Fábio Pirineus, Alisson Cristiano e Brandon Silva negaram em seus depoimentos à polícia que a intenção deles fosse matar. Para a divisão de homicídios, não restam dúvidas de que eles agiram para matar. Acho que os dois lados tá errado. Mas o congolês também ficava enchendo o saco, né? Pedindo comida, bebida, isso pode quebrar o pequeno comerciante. E a gente tá aqui para analisar, né? Então acho que a gente tem que dar uma analisada de uma maneira um pouco mais fria, deixar a raiva de lado e olhar isso de uma maneira mais racional, certo? Você tá brincando, né? Ele disse isso mesmo? 3 caras agridem um homem por mais de 15 minutos, tá? Matam ele, ninguém faz nada. Agora, eu sou obrigada a passar por isso quase todos os dias, eu tenho que ter o quê? A minha mente o quê? Fria? Vai tomar no cu, vai! O privilégio branco é tão claro na nossa sociedade que permite até com que os brancos tenham o privilégio de não precisar falar sobre o privilégio. Já o racismo estrutural é tão bem estruturado que um branco ter noção de seu privilégio é, ao invés de uma obrigação, um privilégio. Ali foi um assassinato bárbaro que não tem necessariamente a ver com racismo. É racismo com certeza. Eu também sofro racismo, cara, é horrível. Eu percebo na cara da menina, quando eu abaixo a calça e ela vê que meu saco é preto. É racismo, né? Saco é pele. Ah, com certeza. Eu acho que o saco preto é uma das piores formas de racismo que existe. Porque o preto, ele é preto o tempo inteiro. Agora, o cara branco do saco preto, ele só é preto em momentos mais íntimos. E eu vou te falar, esse racismo escrotal, ele não tem gênero. Eu já sofri racismo quando mostrei meu saco preto para mulheres e homens. E eu só não sofri mais racismo porque meu cozinho é rosa. Pode perguntar. Como forma de protesto pelo assassinato de Moise, manifestantes liderados pelo vereador Renato Freitas entraram na igreja Nossa Senhora dos Pretos, em Curitiba, pedindo justiça. A interrupção da missa na igreja, que foi construída por e para escravos, parece ter chocado mais do que a própria morte do congolês. Isso aí é o que eu chamo de nazismo estrutural, desrespeito absoluto à religiosidade. O que vocês querem que eu fale desse assunto, bicho? Eu não tenho mais nada a dizer. Mais nada. Um casal de namorados prestou depoimento aqui na Delegacia de Homicídios e afirmou que testemunhou parte do espancamento que acabou com a morte do congolês. Eles disseram ainda que tentaram intervir, mas que foram informados por um dos agressores que o rapaz teria cometido um roubo e, por isso, ele merecia um corretivo. A mulher disse ainda que pediu ajuda a 2 guardas municipais e que eles nada fizeram. Com o carnaval cancelado, a explosão de alegria foi substituída pela explosão de bombas russas. Segundo o presidente russo, a intenção seria manter sua zona de influência na porção oriental do território europeu, evitando que a Ucrânia ingresse na OTAN, ou também conhecida como OPM, Organização dos Países Metidos. Imagina que seus pais se separaram e sua mãe, que é a Rússia, ficou com as armas e o gás. E seu pai, que é a Ucrânia,
plantador de batata charmoso, quer participar do Surubão de Noronha, que é aquela festa dos Estados Unidos, junto com a rainha e os outros países. Mas a sua mãe, que não é mais casada com ele, ameaça botar fogo em todas as roupas, porque ela é meio Lona Piovani, e não quer que ele se aproxime do Bruno Gagliasso, que é o Surubão de Noronha. Ou seja, essa guerra é uma mistura de Casos de Família com Game of Thrones. Eu levei um tempo para perceber que Rússia e Ucrânia era uma guerra. Como esse ano é ano de Copa, eu achei que era eliminatória essas coisas, sabe? Eu só percebi que tinha algo errado quando as novidades começaram a aparecer com William Bonner e não com o Tino Marcos. Existem vertentes da psicologia que falam que o ser humano ele é essencialmente bom, e há outras que falam que não. No caso do Putin, eu nem sei assim qual que ele se encaixa. Porque assim, o que ele tá fazendo não é nem humano, né? Enquanto algumas pessoas olham atentamente a cada passo de Putin e do presidente ucraniano, que eu não consigo pronunciar o nome, existem aqueles que parecem não dar muita credibilidade ao que se fala nos noticiários. Eu fui cancelado esse ano porque eu disse no meu podcast que eu acho que não tá tendo nenhuma guerra. Cara, é a minha opinião. Você não acha que as reportagens que saem na TV são suficientes para provar que é verdade? Não sei. Me diz você. Esses dias eu liguei a televisão e vi um moleque que entrou na Brasília e voltou no tempo para tentar comer a mãe dele. O outro que criou uma lataria de ferro e saiu por aí voando ao som de AC/DC. Você acredita nisso também? Se eu fosse escolher um lado da guerra para ficar, com certeza eu escolheria o lado que Jesus estaria. Que lado que é? Aí você tem que perguntar para ele. A OTAN, com nações poderosas como Estados Unidos, França e Reino Unido, rapidamente rompeu laços com a Rússia, o que alguns especialistas consideraram um erro. A Europa é fria. Eles dependem do gás natural russo. Essa ideia de parar a guerra soa bonito, mas na verdade é só um tiro no pé da OTAN. E se vocês não sabem o que é a OTAN, é só entrar no meu canal e comprar o meu curso OTAN para Otários. É impressionante como os Estados Unidos querem se enfiar em tudo. Eles são tipo aquele hétero top, sabe? Que entra no Surubão de Noronha e quer enfiar o dedo sem pedir permissão pra ninguém. Justamente que os Estados Unidos estão cada vez mais receosos em verem a China enviesada em direção à Rússia. Fala sério, vocês acham que Rússia e China são aliados de guerra? Pelo que a Rússia é conhecida? Roleta russa. Tudo a ver com guerra. Pelo que a China é conhecida? K-pop. A gente tem imagens aqui que foram divulgadas pelas redes sociais hoje e mostram um momento em que o exército da Ucrânia distribui armas para a população. A arma ela é extremamente importante para o nosso estudo. Se eu pego uma arma, aponto para uma pessoa, a tendência é ela fugir, ou seja, ela não é uma psicopata. Agora, se eu aponto a arma para uma pessoa, ela não faz nada, ela é cega. O deputado estadual Arthur Duval, conhecido como Mamãe Falei, é o mais novo cancelado do país. Deputado estadual que sofre um processo de cassação na Assembleia depois de revelar o que pensa sobre as mulheres, né? De dizer que as ucranianas eram fáceis porque são pobres. Elas olham, cara. Elas olham e vou te dizer, são fáceis porque elas são pobres. Não peguei ninguém, mas eu colei em 2 minas que a gente não tinha tempo, em 2 grupos de mina e, assim, é inacreditável a facilidade. Quando eu vi o caso do Arthur, eu não sei se eu sentia pena, raiva ou nojo. A impressão que eu tinha é que eu estava vendo um episódio de Grey's Anatomy e o Arthur Duval era o anestesista, né? Assim, o deputado conhecido por Mamãe Falei pode até ficar sem mandato e sem legenda em pleno ano eleitoral. Eu fiquei sabendo que ele foi cassado. Eu só fiquei com uma dúvida. No Brasil não é proibido caçar? O agora ex-deputado, com essa decisão, se torna inelegível e perde os direitos políticos pelos próximos 8 anos. Pô, uma pena, né? Vamos ser honestos? Um cara que dá duro pelo Brasil aí, sendo ferrado, caçado por causa de uma brincadeira. Pô, meu, vamos ser honestos aqui, na amizade, com todo mundo, com os amigos. Vocês não falariam uma coisinha dessa? Começou a mãe. É brincadeira, pô. Não quer dizer que, de fato, você vai fazer isso. Digo mais, filha da puta quem vazou o áudio. Eu quero dizer pra você e pra você que eu quero combater
A misoginia vai ser minha primeira... Peraí um minuto você. Peraí, calma aí. Oh, desculpa, o senhor tá fazendo campanha? Eu não tô fazendo campanha, meu amigo. Porque se eu estivesse fazendo campanha, provavelmente eu falaria. Eu sou o professor Claudinho, seu deputado federal 4141. Professor Claudinho, a mudança vem rapidinho. E eu estaria fazendo campanha, meu amigo, mas eu não tô fazendo campanha, sabe por quê? Se eu fizesse campanha, eu falaria assim, ó, vote professor Claudinho, 4141, a mudança vem rapidinho. Eu quero o melhor pro meu povo, pra população. Agora, além de combater a misoginia, eu vou ter que combater o racismo aqui. Eu não tô fazendo campanha, meu amigo. Tem a moça pra passar um pano aqui que eu tô... Em uma sequência de desgraças que se iniciaram por volta de 1500, o brasileiro volta a ter, finalmente, algo pra comemorar. E a Anitta, hein? Chegou ao top 1 global do Spotify. Musa, rainha. E a gente se conhece pessoalmente, né? A Lari é uma menina incrível que merece estar onde ela tá. Mas não é fácil pra gente que carrega esse peso que é ser uma grande gostosa. O que eu acho da Anitta? Não chega a ser um Alok, né? Mas é gostosa também. A carioca Anitta superou artistas como Elton John, Dua Lipa e Adele. Se eu acho que Jesus ouviria Anitta? Eu acho que sim. A Anitta tem aquele sucesso chamado Girl from Rio. Jesus tinha uma boa relação com o Rio. Foi até batizado lá. E na premiação de cinema mais importante do mundo, o astro Will Smith sobe no palco e consegue ao mesmo tempo encher o Chris de vergonha e o Caruso de orgulho. Na internet, os doutores do humor, vulgo todas as pessoas, fizeram questão de dar sua opinião. De um lado, os apoiadores de Chris Rock, alegando que nenhuma piada justifica uma agressão. Do outro, pessoas que defenderam Will Smith e afirmaram que fariam o mesmo. Foi uma piada. Se não quisesse que zoasse com a careca, deixa esse cabelo crescer, pô. Ela tava careca por causa de uma doença. Você viu algum médico do lado dela? Viu soro? Alguém enfiando a seringa? Nela? Então eu não consigo ter certeza se estava doente ou não. O ator Will Smith está proibido de comparecer por 10 anos às cerimônias do Oscar ou de qualquer outro evento organizado pela Academia de Hollywood. Não gostei da brincadeira do Chris, não dei risada, mas também não sou a favor da atitude do Will. Agora, 10 anos de banimento do Oscar, isso é sacanagem, né? Isso porque era o Will Smith. Se fosse qualquer branquela aí, era só, sei lá, tirar uma foto com careca e pedir desculpa. E para quem achou um absurdo o afastamento de Will Smith por um tapa, deveria agradecer. No Brasil, se você não comete nenhuma agressão e ainda tenta defender terras indígenas, você pode ser afastado da terra para sempre. E eu começo falando sobre o desaparecimento do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Don Phillips. O Don fazia entrevistas com indígenas. O Bruno era um indigenista, um servidor que atuou na FUNAI, que coordenou a área de povos isolados e que saiu em 2019 em razão justamente desse escanteamento que o governo Bolsonaro faz com servidores que atuam na linha de frente no combate a atividades ilegais como pesca predatória, caça ilegal, atividades de garimpo. Lembrando que Bruno Araújo Pereira e Don Phillips foram mortos a tiros, depois foram esquartejados e tiveram os restos mortais encontrados. Dada a valorização do indígena no Brasil, essa notícia chocou a nação e foi um dos assuntos mais pesquisados e comentados do ano, perdendo apenas para o chá revelação da segunda filha de Virgínia e Zé Felipe, o top 25 principais desentendimentos da doutora Deolane e outros 784 tópicos. Uma notícia dessa me deixa triste. Eu respeito muito quem cuida do indígena. Eu lembro de quando eu era criança, a primeira vez que eu vi o índio, assim, na TV, sabe, no programa da Xuxa. Cara, levava eles lá, cantava, dançava. Pô, e, cara, curioso que sempre que eles cantavam e dançavam música do índio, chovia. Foi de louco. A principal suspeita da polícia hoje é que a pesca ilegal e a caça ilegal estejam por trás do crime que aconteceu. O desaparecimento demorou
a gerar uma mobilização por parte do governo Bolsonaro para que mandasse pessoas para cá para fazerem as buscas. Então, se não fosse a participação dos indígenas, é muito provável que essa história ainda não tivesse sido solucionada. A Polícia Militar do Amazonas chegou a levar um pastor belga para ajudar nas investigações. Notícia que encheu de orgulho parte da nossa população. Mais uma vez, um enviado de Deus mudando o destino da nação. Eles poderiam enviar qualquer pessoa, um delegado, um policial, ou até um cão farejador, mas não. Eles enviaram um pastor. Um pastor! Anestesista Giovanni Quintela é levado para a penitenciária Bangu 8, onde vai cumprir prisão preventiva por tempo indeterminado após ser flagrado estuprando uma mulher durante o parto. O que você pensa sobre livre-arbítrio? Gostaria que Jesus interferisse em casos assim? É como Jesus diria. Essa é uma pergunta muito difícil. Prisão em flagrante, porque só foi detido logo depois do fato. Um vídeo. Então, há provas. Não, claro, senão eu não efetuaria essa prisão em flagrante. Então vamos lá. Vocês viram o jeito que a polícia abordou ele? Ainda pararam para pegar a mochilinha. O que tinha lá? Vaselina? Camisinha? Não, né? Privilégio. Ele que é acusado de um estupro de vulnerável. Os advogados da vítima conversaram agora há pouco aqui com a gente, falou um pouco sobre a expectativa da vítima, de que isso se resolva logo, de que ele seja condenado. Eles vão buscar a pena máxima, que é de até 15 anos. A mulher tem o direito, por lei, de ser acompanhada por quantas pessoas quiser durante o período gestacional. O criminoso era capaz de pedir para o marido e familiares não acompanharem o parto. Num momento como esse, em que a medicina anda tão descredibilizada por conta do negacionismo, um caso como esse só mancha ainda mais a reputação da comunidade. Depois dos sucessos de Tim Burton e Matt Reeves, Satanás, diretor de blockbusters como Coronavírus e De Férias com o Ex, traz ao público o mais novo capítulo da franquia Planeta dos Macacos, chamado A Varíola. Olá, você deve estar pensando assim, nós não vamos ter sossego. Estamos saindo dessa pandemia do coronavírus e agora vem essa varíola dos macacos. A Organização Mundial da Saúde já reconheceu. O mundo vive um surto da varíola dos macacos. E o Brasil já registra 592 casos confirmados de monkeypox. O primeiro caso da varíola dos macacos foi em 1970, na República do Congo. E desde então vem sofrendo inúmeras mutações. A única coisa que não muda é a mania do ser humano de criar a teoria da conspiração. Presta atenção. Qual animal ligado à Covid? Morcego. Qual animal ligado à varíola? Macaco. Os dois animais são? Ou seja, quem criou esse vírus é? Racista. Onde não tem nenhum preto? Na China. Eu tô maluco? Se eu tiver maluco, vocês falam. Primeiro, a pessoa começa com febre, dor no corpo, cansaço, e aí começam a surgir manchas vermelhas pelo corpo, todas de uma vez. Eu peguei essa varíola dos macacos, eu fiquei com a pele horrorosa. O lado bom foi que eu fechei uma publi maravilhosa de make, mas eu não vou falar o nome da marca porque eu acabei brigando com a dona e eu não quero dar palco pra Boca Rosa. É uma doença menos grave do que aquela varíola que a gente já conhece, que lá no passado causou muitos problemas à humanidade, mas ainda assim, escola, 5 pessoas pelo menos já morreram em decorrência dela. Deus escreve certo por macacos tortos. Ele nunca deixaria 2 pandemias consecutivas acontecer. Uma ok, mas 2 é demais. Aliás, Deus é demais. Em agosto, o ministro Alexandre de Moraes tomou posse como 55º presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Uma conquista que alegra principalmente seus irmãos Marcelo Taz, Leandro Carnal e seu filho Caio. Sou eu! Quem que é esse aí? Eu não lembro. Ah, esse cara eu gosto dele, pô. Acompanho ele desde o primeiro X-Men.
Ele não usa aquela cadeira de roda? A cerimônia foi acompanhada pelo presidente Jair Bolsonaro e diversas autoridades dos 3 poderes. Ele convidou o presidente Bolsonaro pra posse dele só pra não ficar feio, né? Porque eu tenho certeza que no after devia ter só esquerdista. E certeza que foi uma festa bem iluminada, porque é só jogar um canhão de luz na careca dele que já ilumina todo o salão. Tempos difíceis para o careca mais poderoso do país. Em ano de eleição, Alexandre de Moraes se torna a 4ª figura mais odiada pelos fiéis seguidores de Jair Bolsonaro, atrás apenas de Lula, Vacina e a Globo, e à frente de figuras como Lula, a Vacina e a Globo. Moraes é acusado por bolsonaristas de perseguição e censura, desde que se tornou relator do inquérito sobre os atos antidemocráticos e as fake news. Meu pai é juiz. Eu consigo reconhecer quando um juiz é corrupto olhando de longe. Então você tá querendo dizer que o teu pai é corrupto? Mas e o Lula? Confio no ministro? Confio. Assim, botaria minha mão no fogo por ele? Não botaria. A última vez que os brasileiros confiaram no juiz, ele fez um lava-jato menos confiável do que o Walter White na lavagem de dinheiro lá de Breaking Bad. Do lado daquele cara que tá no Supremo e tá... Os políticos se dividem entre apoio e repúdio ao novo ministro, mas o que todos eles têm em comum é a autopropaganda. Vou perguntar só pra você aqui, quem é mais chegado. Você acha que se eu me candidatasse, não que eu tô pretendendo, mas numa disputa assim, vai eu, Boulos, quem que fosse pra votar? Não tô falando pra você escolher um voto, eu sei que ainda falta 4 anos, não quero nem fazer campanha antes, que eu sei que não pode, mas se fosse pra votar em alguém, assim, entre eu e ele. Não sei se me pegou. Não peguei. Como a nossa equipe apoia a democracia, preparamos um material fake sobre a fake prisão fake de Alexandre Fake de Moraes para poupar o tempo fake daqueles que já lutam fake enquanto dormem em frente aos fake quartéis. Vocês têm a nossa permissão para cortar esse trecho do especial e mandar para toda a família. No dia 7 de setembro de 2022, o Brasil comemorou seu bicentenário da independência. Há 200 anos, nós brasileiros podemos dizer que o país é nosso. Não é, mas podemos dizer. Cara, te falar que eu preferia que o Brasil ainda fosse de Portugal? Imagina, essa seleção na Copa. Neymar solto por um lado, o Cristiano Ronaldo solto pelo outro, o Robinho preso no meio. Eu vi no Face que ele foi preso. Eu não sou preconceituoso. Eu só acho que a escolha sexual de cada um, o governo não deveria se meter. Sair por aí falando que o Brasil é bi pode interferir sim nas nossas crianças. O escanteamento das mulheres na história é uma das matérias em que o Brasil é PhD. A prova disso são os poucos feitos femininos notados pelo grande público. Até hoje, nenhuma mulher conquistou o Oscar de melhor ator. Até quando? Maria Leopoldina, esposa de Dom Pedro, ela foi crucial para a independência quando ela pressionou ele a se desvincular da metrópole. Aí ele foi lá, subiu num cavalo branco, se enfiou no meio do mato, deu um grito e levou crédito por isso. Tá parecendo a Copa de 2002? Todo mundo lembra do gol do Ronaldo. Mas ninguém fala, né, do passe do Cleidson. Era Kleberson. Aí, falei? E como líder do executivo, o presidente Jair Bolsonaro juntou milhares de fiéis para discursar na esplanada dos ministérios em Brasília. O evento teve transmissão ao vivo do canal do Boi. Imbrochável, 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 imbrochável. Aí pergunto pra mim, Joyce, e esse sorriso da Michelle? Foi concordância? Negação que ele é imbrochável? Eu analisei bem, profundamente, as expressões, elas não mentem. Pensar neles dois transando é nojento. Ah, mimimi do caramba esse negócio aí por causa do imbrochável. Pô, se ele fode com a esposa, o povo reclama. Se ele fode com o país, o povo reclama. Vai fuder quem?
Um dia depois de Jair Bolsonaro anunciar sua genitália enrijecida, Rainha Elizabeth mostra a superioridade europeia que enrijece o corpo inteiro. Breaking News, CNN. Morreu aos 96 anos a Rainha Elizabeth II. A informação acaba de ser divulgada pelo Palácio de Buckingham. Olha, eu confesso que eu não acompanhei os noticiários da morte da rainha porque eu não quero tomar spoiler de The Crown. Eu acompanho por lá. Elizabeth Alexandra Mary foi a monarca britânica que reinou por mais tempo. Coroada aos 27, foi casada com o príncipe Philip por 72 anos, 2 guerras mundiais e 19 divórcios do Fábio Júnior. Teve 4 filhos, 8 netos, 12 bisnetos e 16 países para chamar de seus. A rainha foi líder da Commonwealth, que em português significa sotaque sexy. Olha, se você não me ama... Eu tenho uma teoria que a rainha ela é uma tartaruga. Ela vive 200 anos, anda devagar e adora explorar territórios africanos. Talvez essa última parte não tenha nada a ver com as tartarugas, né? Amigos de infância da rainha mandaram mensagens psicografadas do além para homenagear a monarca. Veja alguns trechos. Era como uma mãe para mim, já que ela é uma rainha e eu sou filho do rei. A única pessoa que, assim como eu, sabia que nada sabia. Eu tenho plena convicção de que a Rainha Elizabeth já morreu há muito tempo, igual o Lula. Esse cara que a gente tá vendo na televisão aí não é ele. Se você compara os vídeos desse Lula aqui com o Lula do primeiro mandato, mudou muito. Ele tá muito mais velho, muito mais gordo, com a voz muito mais fraca, ou seja, é outra pessoa. Esquerdistas vão dizer, mas se passaram 20 anos. Como é que você explica o fato de eu ter 20 anos e não ter aquela cara de velho tonto? Temida há anos, a Terceira Guerra Mundial se inicia em território nacional no dia 2 de outubro. Coincidentemente ou não, dia das eleições. De novo, ele é esse de preto, aí olha aí, ó. Lula, patrão, seu lugar é na prisão! Cara, eu tô de saco cheio desse negócio de direita e esquerda já. O Brasil era muito mais feliz quando o nosso debate era: se o Gugu tivesse que escolher entre a mulher dele, o grupo Dominó e o grupo Polegar, quem ele beija, quem ele casa e quem ele mata. A gente brigava disso na usina, inclusive. O brasileiro, ele é muito mais do que direita e esquerda, do que Palmeiras e Corinthians, do que Arthur Aguiar e a monogamia. O Brasil é vinho, o Brasil é Jesus. O Brasil é Jesus com gosto de vinho. Bota a mão no teu coração. Como se não bastasse os xingamentos e agressões manuais, fanáticos chegaram a usar seus veículos para agredirem opositores. Quando eu encontro as pessoas na rua, elas falam, professor Claudinho, as eleições, eu sempre digo para elas, eleição no Brasil é essa coisa meio Brasil e Argentina, sabe? Só que os dois lados são Argentina. Então, independente de quem ganhar, mano, a direita, a esquerda, não interessa. Sempre vai ter alguém dando uma de Maradona e metendo a mão de forma ilegal, sabe? Democracia exercida, o primeiro turno chega ao fim e confirma o favoritismo dos antagônicos Lula da Silva e Jair Bolsonaro, com 48% e 43% dos votos, respectivamente. Simone Tebet, Ciro Gomes e os outros candidatos foram relacionados, mas não entraram em campo. Eu sempre achei que a gente ia ganhar essas eleições. E quero dizer para vocês que nós vamos ganhar essas eleições. E tenho certeza que vamos poder melhor mostrar para essa parcela da sociedade que as mudanças que porventura alguns querem, pode ser pior. Eu acho uma ingenuidade esse bagulho. As pessoas ficam falando que o Bolsonaro não é ruim. O Bolsonaro não é ruim. É só um pai que age de forma rude, austera com os filhos. Um pai de verdade, com certeza, faria o filho tomar a vacina. Nem que ele tivesse que falar 41 vezes com o filho dele, ele falaria. Mas saiu 5 doses. Que tome 41 doses. Eu nunca vi um gênio tomando vacina. Nunca vi o Jimmy Neutron tomando vacina. Nunca vi o gênio do Chamito tomando vacina. Nunca vi o Monark tomando vacina. Por que eu tomaria? Com o Brasil dividido, Lula e Bolsonaro promovem um debate árduo, tistre e apimentado, digno de uma batalha dos Stark contra os Lannister.
O Viagra é usado para tratamento de próstata. É? Boa noite. Boa noite, estamos de volta ao vivo para todo o Brasil com esse debate histórico. Tanto é verdade a sua afinidade com traficantes, com bandidos, que nos presídios do Brasil, cada 5 votos, o senhor teve 4 votos. Por que houve tanta demora para te comprar vacina? O senhor não se sente responsável? O senhor não carrega nas costas um pouco do sofrimento dos brasileiros de ser responsável pelo menos por 400 mil mortes nesse país? Mas até os corações mais duros também precisam de amor. Que todo o discurso seu no Congresso Nacional era falando bem de mim, quando era deputado e eu era presidente. Vou lá. Me ligaram, disseram que você era um puxa-saco meu, que não tinha precedente na história. É isso. Estou à sua disposição. Aliás... Fica aqui, Lula, fica aqui. Aliás, deixa eu lhe falar uma coisa. Fica aqui. Deixa eu falar uma coisa pra você. Eu não sou lulista, mas eu acho que no momento que a gente está vivendo, é um protesto votar no Lula, porque o outro lado é um movimento que inviabiliza a minha vida. E se você não entende isso, você não é como eu. O que é uma pena, né? Porque eu sou uma grande gostosa. Eu e toda a minha igreja votamos no Bolsonaro. Ele pensa na economia, na religião e ainda tem uma esposa que entende de Libras, o que é uma alternativa maravilhosa com a queda do dólar. É claro que eu não fui de vermelho nas eleições. Se eu saio na rua de rosa e o povo já quer me bater, imagina de vermelho. Bolsonaro não foi minha primeira opção, em 2018. Eu preferi o Amoedo. Mas eu acho que com o passar desses 4 anos ele se mostrou um bom presidente. Pra mim que ele é tipo a Flor de Lis, assim. Quem fode com ele são os filhos. Considerando os aprendizados de um coach, a Polícia Rodoviária Federal transformou o trabalho enquanto eles dormem para trabalho enquanto eles votam. E eu ouvi dizer que em vários locais do Brasil, recebi relatos de Pernambuco, de muitos cantos, e eu não quero acreditar que isso é uma ação orquestrada para que o povo não possa vir votar. A gente vem recebendo uma série de imagens, a grande maioria na região nordeste do país, preocupando então principalmente a campanha do ex-presidente Lula. Não tive problema nenhum para votar. Chegou um policial, mas ele me parou e falou: "Você vai votar certo?" Aí eu falei: "Certo é eu cavalgar em você, né?" Aí ele me liberou depois. Então, eu não tô entendendo muito essa histeria coletiva, não. Com as votações encerradas, logo começaram as apurações. De um lado, os conservadores, e do outro, os progressistas. Ansiedade, medo, os receios do socialismo e do fascismo pairavam. E cada segundo a mais significava um segundo a menos na definição dos próximos 4 anos. Cara, eu admito. Eu e minha família, a gente estava bem confiante para a vitória do Bolsonaro. Eu tava com o cu na mão, né? Não fui pra rua, não fui comemorar, não fui nada. Peguei meu remedinho de ansiedade e fui tentar dormir. Durante a apuração, eu tava jogando videogame, que os caras da usina tinham conseguido um Play 4 roubado. Acho que se puder cortar essa, eu falei besteira. Era um Xbox. Eu não levanto a bandeira de nenhum candidato, não apoio nenhum partido, porque eu sei bem como é que essa história termina. Se ele fizer alguma coisa de errado, não vai bater na porta do candidato A ou do candidato B. Vai bater lá na sala de professores e falar: cadê o professor Claudinho? Ô, professor Claudinho, só um minuto. O que é isso aí no seu peito? Isso o quê? Isso aqui é... Poxa, dá um zoom aqui pra gente aqui. Eu não sei o que é isso. Isso aqui é... Acho que foi aquela menina na maquiagem. Tem como trazer ela aqui de volta? Que acho que ela... Isso aqui não fui eu não, pô. Passa um pano aqui na minha cabeça. O senhor colocou esse adesivo enquanto foi no banheiro? De jeito nenhum. A Justiça Eleitoral acaba de confirmar a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, na disputa da presidência da República. Eu não sei que horas eram, só lembro da minha mãe me acordando, falando: a gente ganhou, a gente ganhou. Foi um alívio. É uma batalha espiritual. Deus uniu esse povo todo. Cara, minha casa parecia um velório. A gente tava tão triste que por um momento eu até esqueci que a gente era rico. O que eu mais vejo é molecada votando no Barba por causa de ódio ao Bolsonaro.
Mal ele sabe que eles que vão pagar por isso depois. O PL, partido do presidente Jair Bolsonaro, pediu que o TSE invalide votos registrados em urnas eletrônicas antigas. Evaldo Siqueira pergunta sobre a possibilidade de fraude nas urnas eletrônicas. A possibilidade é muito grande, tá? Não acho que houve fraude, não. Não tem nenhuma evidência. O que eu acho que houve mesmo é ignorância. E de sobra. Dos dois lados. O documento do PL não apresenta nenhuma prova de fraude e ignora relatórios já feitos por instituições como o Tribunal de Contas da União e o Ministério da Defesa, que não encontraram irregularidades no sistema de votação brasileiro. Ah, sim, porque se o PT ele mandasse nas urnas, ele tinha escolhido o presidente e tinha deixado assim um monte de deputado, senador de extrema direita. Eu nunca disse que as eleições foram fraudadas. Eu disse que talvez eu tenha certeza absoluta que as eleições estão sendo fraudadas. Depois da divulgação do resultado das eleições ontem à noite, manifestários contrários à vitória de Lula montaram pontos de bloqueio em algumas rodovias do país. Invejando remakes de sucesso como Rei Leão e Aladdin, alguns brasileiros decidiram reviver as grandes obras de Antônio Fagundes ao fazerem um crossover entre Carga Pesada e Rei do Gado. Manifestantes que questionam o resultado das eleições fizeram ao longo do dia 31 bloqueios e interdições nas estradas do país. Ah, para nossa sorte, esses atos antidemocráticos não deram em nada. Pelo contrário, né? Renderam memes incríveis. Se a gente come só feijão puro, 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 feijão puro. Eu só podia dar o cu, por que não deu para mim lá atrás? Estou à sua disposição. Quando a luz dos olhos... Os OVNIs já chegaram em Porto Alegre, eles vão trocar o Bolsonaro e o Lula de corpo. Então, a partir de 1º de janeiro, quem vai governar o Brasil é o Bolsonaro, mas no corpo do Lula. Calma, patriotas, calma! Eu conheço esse cara, mano. Trabalhava comigo na usina, cara. Pô, que saudade. Gente boa pra caramba. Ainda sem admitir a derrota, fanáticos bolsonaristas juntaram os poderes físicos dos crossfiteiros com a habilidade de dormir sentado dos porteiros e o orgulho dos tiranos para formarem o Megazord da vergonha. Em frente aos quartéis, cidadãos enfurecidos pedem intervenção militar. Professor Claudinho, o senhor acha que agora com o presidente Lula, o presidente eleito, o Brasil vai progredir socialmente? Cara, sinceramente eu não sei não. Não sei esse negócio não. Puta, velho. Ô amigo, deixa eu perguntar, tem como a gente refazer isso aí que eu não sei se... Vai que depois pinta o ministério algum negócio aí, eu não sei se... Não tem como? Mas aí também numa dessa... Filma daqui pra frente. Até você já sabe, né, que o professor Claudinho, a mudança ela vem rapidinho. E com o Lula, mais rápido ainda. Com o Tarcísio também. A Copa do Mundo chegou para unificar um país machucado e colocou, sem qualquer pressão, a responsabilidade da felicidade de mais de 200 milhões de brasileiros em apenas 26. Provando sua superioridade técnica, a equipe brasileira chegou às quartas de final como favorita. Porém, do outro lado, havia uma seleção de seres superpoderosos como Hobbit e Batman. É um detalhezinho que você acaba dando mole, vacilando, você acaba tomando um gol. França e Argentina, dois dos maiores rivais do Brasil, chegaram à final disputando quem alcançaria primeiro o status de tricampeão do mundo e também de torcida com maior repertório de xingamentos racistas. Proteção à mulher, proteção à criança, tem que ser prioridade em qualquer governo, cara. Seja o meu governo, de outra pessoa. Queria até te pedir desculpa, porque eu acho que durante a conversa que a gente teve aqui, eu fiquei falando do meu número pra caramba, eu sei que não pode fazer campanha. Até queria tirar isso aqui, que eu sei que é errado, que tá pregado aqui, a menina grampeou, mas eu tiro depois também, não precisa não.
Ah, então vamos ligar aqui, não sei se... Tava aqui esse tempo todo, desculpa. Eita, desculpa mesmo, eu não sei, tô até sem graça, tenho nem o que falar pra você, sabe, sorriso amarelo, desculpa mesmo. Não, não quero interromper a gravação, não, vamos continuar. Deixa... Tá. 2022 provou, no fim, que nada está em nosso domínio. Somos uma sociedade. Pensamos diferente e precisamos aprender a lidar com isso. Para alguns, vitória nas eleições e derrota na Copa. Para outros, derrota nos dois. Sem conseguir garantir o que nos espera depois dessa vida, o que nos resta é amar e respeitar. Desejamos ao seu 2023 o que você desejar a nós. Se for bom, amém. Se não for, que a pessoa que você mais ama tenha o pior fim possível. Fique presa num elevador por 12 horas com o padre Kelmo, o candidato padre. Apontar a arma pra cara de uma mulher pra ela fazer sexo com você é coisa de maluco. Mas o que mais me intriga nessa história inteira é... Gabriel Monteiro e uma mulher? Eu vi uns vídeos desse menino. Ele não bate muito bem, da cabeça, né? Porque, infelizmente, ele vem mostrando que nas pessoas ele bate bem. A Flor de Lis não é aquela... com os filhos adotivos dela? Se as crianças do Chiquititas verem uma coisa dessa, vai ser um trauma, né? Misericórdia. Não tô querendo dizer que paulista é 100% normal, não. Mas todas essas coisas acontecendo no Rio de Janeiro não pode ser à toa, não. Todos os governadores de lá foram presos. O único defeito do nosso governador eleito, sei lá, ser feio. Mas o Tarcísio também é do Rio de Janeiro. Mas e o Lula? De acordo com os meus estudos, Gabriel Monteiro, Flor de Lis, eles têm um nariz avantajado, né? Ou seja, eles não seriam psicopatas. Mas eles são. Então foda-se o que eu estudo, né? Boa noite. Foda-se eu, cara. Ai, a época do Pelé, nossa, a Copa de 70, que delícia. Nossa, ele era tão lindo, gente. E a vontade de ser a Xuxa que eu tinha. Cara, a morte do Pelé, acho que foi sentida por todo mundo. Eu nem torço pro Santos, mas eu sei que ele tem uma importância enorme pro mundo, né? E o Pelé é Santos, né? O DDD lá é 41 também.